Bem-vindos à primeira aula do curso de Linguística Computacional. Eu quero começar essa disciplina fazendo a pergunta base: o que é a linguagem? Bom, esse termo é complexo e muitas das definições que foram dadas chegam a ser contrastantes entre si em alguns aspectos. Vamos ver algumas delas. Um dos primeiros pensadores da linguagem foi o filósofo grego Aristóteles. Ele foi um dos primeiros a fazer a separação entre símbolos e conceitos. Segundo ele, os sons de uma língua, ou seja, a nossa voz, esses símbolos sonoros, são as representações das experiências da mente. No caso, sons distintos são emitidos por humanos, no caso, estes símbolos, para expressar conceitos que estão na nossa mente, como ideias, emoções, pensamentos, desejos e sentimentos. Então, por exemplo, se eu digo mulher, esse é um símbolo sonoro, na minha voz, quando eu falo mulher, que remete a uma representação que nós temos na nossa mente de um conceito. Outro pensador foi o linguista suíço Ferdinand. Segundo ele, a linguagem é um sistema de símbolos, escritos e sonoros que expressam conceitos, significados. Então, até aí, muito semelhante com a definição de Aristóteles, mas algo interessante da visão desse linguista suíço é a forma que a linguagem ela é adquirida pelas espécies. Segundo ele, uma língua é puramente aprendida e não herdada, ou seja, nós não nascemos com esses símbolos ou com essas representações na nossa mente. Segundo ele, o aprendizado de uma língua é um ato social e codependente. Ou seja, humanos eles aprendem os símbolos de uma língua, esses símbolos sonoros e escritos, e os seus significados através da interação com outros humanos. Ainda nessa linha, outros pesquisadores que pensaram a linguagem foi Edward Sapir e Benjamin Worth. De acordo com eles, a linguagem é um método não instintivo atribuído unicamente a seres humanos. E humanos fazem uso da linguagem para a comunicação de suas ideias, emoções e desejos de forma voluntária. Então, de acordo com a teoria deles sobre linguagem, qualquer tipo de comunicação entre outras espécies que não sejam os humanos ou que seja dada de forma instintiva, por exemplo, o choro de um bebê, são desconsiderados. Algo interessante sobre o pensamento deles sobre linguagem é a hipótese que ficou conhecida como Sapir-Whorf. De acordo com essa hipótese, a linguagem ela conceitua nosso mundo e sua estrutura molda a percepção de mundo e cognição de seus falantes. Existem duas versões dessa hipótese. A primeira é a versão forte, que também é conhecida como determinismo linguístico. De acordo com ela, a linguagem ela molda a forma que nós pensamos, ou seja, a nossa cognição. Então, de acordo com essa versão, o quão inteligente nós somos pode ser influenciado pela língua que nós falamos. E existe a versão fraca. De acordo com a versão fraca dessa hipótese, a nossa cognição não é afetada, mas a língua que nós falamos pode influenciar na nossa percepção do mundo. Essa versão fraca é mais aceita para a hipótese, enquanto a forte é refutada por alguns linguistas modernos. Outro linguista importante foi Leonard Bloomfield. Ele não é conhecido tanto pela definição que ele deu da linguagem, mas pelo método que ele utilizava para o estudo da linguagem. Ele foi um dos primeiros a dar ênfase no estudo da linguagem através do método científico. Ou seja, dado um problema linguístico ou estudo de um fenômeno, vale observar esse fenômeno, se questionar sobre ele, estudar o tópico, formular hipóteses, testá-las com experimentos, analisar os dados e reportar os achados, que são os passos do método científico. Ele estudava a linguagem com foco na forma, na superfície, ou seja, nos símbolos, nas palavras, e não no significado em si. Por isso, ele criou um dos procedimentos que é conhecido como distribucionalismo, que é um procedimento que visa entender os fenômenos da língua a partir da observação dos símbolos linguísticos e suas relações, ou seja, da superfície, da forma da língua. E isso, como nós vamos ver adiante no curso, é a base da linguística computacional, até porque hoje em dia muitos desses procedimentos eles são executados a partir de modelos computacionais. Sobre linguistas mais contemporâneos, um importante foi Michael Halliday. Segundo ele, linguagem é um recurso para criar significados. Humanos trocam significados pelo uso da língua. Segundo ele, também a linguagem não é herdada, a linguagem é aprendida. E diferente do Bloomfield, ele dá ênfase no significado, não na forma. Então ele tem uma abordagem bottom-up. Toda a teoria dele constrói-se a partir do significado para a forma. E ele foi o criador da gramática sistêmico-funcional,
que é uma gramática muito famosa que se constitui num sistema de símbolos e regras para a geração de linguagem a partir do significado. E ela é muito explorada para a geração automática de texto, dado sua ênfase no significado como base para a forma. Outro linguista muito importante contemporâneo é o Noam Chomsky. E diferente de algumas das definições que nós vimos anteriormente, ele propõe que seres humanos nascem com uma linguagem universal inerente, composta de símbolos e regras com as quais qualquer língua pode ser aprendida. A evidência que ele dá é que, por exemplo, ninguém ensina um bebê a chorar quando ele está com fome. Essa é uma linguagem que é inerente, que o bebê nasce com ela. Então, de acordo com a definição dele de linguagem, uma língua ela não é puramente aprendida, mas herdada. E com base nesse pensamento, ele criou a gramática gerativa, que é um conjunto de símbolos e regras que visam determinar qualquer língua a partir de sua forma e estrutura. E é predominante na linguística computacional e até na teoria da computação, já que um computador ele pode ser explicado pela gramática gerativa, como nós veremos nas aulas seguintes. Então, até aí nós vimos diferentes visões sobre a linguagem e nós vemos alguns conceitos sobre, como símbolo, fala, contexto, herança, aprendizado, significado, forma, gramática, regras, escritas. Então, dessas diferentes definições, nós podemos chegar nessa que vai ser utilizada na nossa disciplina. Então, vamos considerar a linguagem como um sistema de símbolos de um vocabulário que, quando colocados numa determinada ordem e expressados num determinado contexto, emitem um significado. Então, algo que eu quero que vocês tenham bem claro sobre a linguagem são esses 4 conceitos-chave. Então, uma linguagem ela consiste de símbolos, de um vocabulário. Esses símbolos podem ser sonoros, podem ser escritos como palavras. Esses símbolos, quando eles colocados numa determinada ordem e expressados num determinado contexto, eles emitem um significado. Então, guardem essas 4 palavras-chave que vai ajudar vocês a entender o que é linguagem. Símbolos, ordem, contexto e significado. Vai ficar mais claro a partir do próximo vídeo, quando nós falaremos sobre linguística.